Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, liturgia da palavra, é a nossa devocional. E hoje é terça-feira da sexta semana do tempo comum. Esse tempo onde lemos o Evangelho, estudamos a palavra e somos fortalecidos pelo ensinamento de Cristo. Nós não queremos conhecer o Evangelho, nós queremos aprender o Evangelho sempre. Não uma vez, mas sempre. É uma bênção do Senhor estar aqui esta manhã, nesse dia tão especial de fevereiro, dia 15 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É uma alegria ter vocês aqui esta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, é uma bênção estar aqui. É uma bênção estar no Evangelho do dia. É uma bênção, Pai, poder estar com meu irmão e a minha irmã, lendo a Tua palavra. Obrigado pela noite de sono. Obrigado por esse novo dia que o Senhor está nos dando. Estamos muito felizes, Pai, pela Tua santa e poderosa presença. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça conosco, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, meu irmão Reinaldo, meu irmão Roger, Leila Melo, Tereza Pereira, Maria Helena. Que alegria, que bênção tê-los aqui conosco. Nossa querida Diná, Sandra Carvalho. Oi, Sandra. Maria Regina e Carlos, Deus abençoe. Renata Roque, Dona Nini, é uma bênção de Deus. Irmã Suzy, irmão Fausto, irmã Martinha, que alegria estarmos juntos essa manhã, tão preciosa, tão especial. Uma alegria de Deus poder estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa devocional, o Evangelho do dia, liturgia da palavra, nessa sexta semana do tempo comum, terça-feira. Amém, Nancy, Gessé e Carmen, Deus abençoe Erli, glória a Deus, nossa irmã Gabriela Zé Mauro, Ana Maria Matos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Roger, com Jesus é só vitória. Alex, Suzete, Luciana Salarini, que alegria, Luciana. Você é uma bênção, você, sua filha. Paulo César Municem Hermes. Tudo bom, César? Como é que está o Estevão aí na sua casa? Glória a Deus. Que alegria estarmos juntos. É uma alegria de Deus. Irmã Elzi, Melo, irmão Zé, Zé Luiz. Deus abençoe em nome de Jesus todos vocês que estão ao vivo no Evangelho do dia, dessa terça-feira tão especial, dia 15 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Nossa querida Josiane, obrigado pelo carinho, bênção do Senhor. Amém? Muito bom, querido Paulo César Municem Hermes, irmã Josiane, irmãos e irmãs. Vamos ler então Marcos 8, 14 ao 21. Marcos 8, 14 ao 21 é o Evangelho do Senhor. Nesse dia, irmã Terezinha Otero Neri, irmãos e irmãs, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Irmã Lúcia Polar, vamos ler. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e do barco não tinha senão um só. Jesus os previu, dizendo:
Fique atento e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discernir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não lembram de que partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, fala aos nossos corações, traga a revelação do Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, por poder ouvir essa exortação da Tua palavra ao nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, querida Iris, é verdade. Nós não compreendemos. Nós não compreendemos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13 que nós ainda vemos tudo como por um espelho, imperfeitamente. Nós conhecemos Deus como por espelho, imperfeitamente. Mas um dia o conheceremos face a face, assim como somos dele conhecidos. Mesmo irmãos e irmãs, tendo uma longa caminhada ao lado de Jesus, os discípulos ainda não compreendiam. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que não se trata de um conhecimento enciclopédico, conhecimento de coisas, um conhecimento da vida, da filosofia, dos conhecimentos gerais. Trata-se do discernimento espiritual. Ninguém tem discernimento espiritual perfeito ou completo. Nós ainda caminhamos e enquanto caminhamos estamos aprendendo. Por isso que somos chamados de discípulos. Discípulos é o aluno. Discípulo é aquela pessoa que ainda está em desenvolvimento. Eu até um dia desse estava conversando com a Marisa que a palavra membro, usada por apóstolo Paulo, é até uma palavra mais forte do que a palavra discípulo. Porque quando Paulo diz que nós somos membros do corpo, significa que eu estou preso, anexado, firmado no corpo de Cristo. Eu sou parte de Cristo. Eu sou membro desse corpo, parte do corpo de Cristo. E o nome discípulo significa que eu ainda estou em processo. Processo de aprendizagem, processo de adesão ao programa, ao projeto de Deus para a minha vida. Nesse aspecto, Josiane, nós ainda estamos em desenvolvimento. Muitas coisas nós não compreendemos, não é? Muitas vezes já deveríamos compreender, mas muitas vezes nossas palavras, nossas emoções, nós acabamos expressando
falas que demonstram que nós não compreendemos. E é o que acontece com os discípulos. Jesus já havia multiplicado pães 2 vezes. No primeiro momento foram 5 pães e 2 peixes. No segundo momento foram 7 pães e alguns peixes. E agora eles estão no barco e acontece esse diálogo. Vamos ao Evangelho de Marcos 8, 14 a 21. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Eles até tinham pão, mas eles estavam tão envolvidos, trabalhando, que eles esqueceram de levar pão. Não é? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós acabamos esquecendo até de coisas muito importantes. Não é? Eles fazem milagres com Jesus, são usados por Deus, mas esqueceram os pães. E isso, de certa forma, perturbou os discípulos, porque veio o momento da fome e eles só têm um pão. Guarda essa palavra, um pão. Jesus os preveniu dizendo: fique atento e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus, Adriana, não está se referindo ao pão físico, ao fermento físico. Jesus está se referindo ao fato do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Tanto o fermento político quanto o fermento religioso, não é? Que estava trazendo confusão espiritual na vida das pessoas, não é? O fermento, muitas vezes, ele não aparece na massa, ele some no meio do trigo, mas ele causa reações químicas que mexem com toda a massa. Assim também é o fermento do fariseu, é o fermento do Herodes, é o fermento das religiões. Nós temos que tomar muito cuidado com esses tipos de fermento que podem mudar nossa vida para pior. Existem pessoas que são crentes fiéis mesmo, né? Até que ele é contaminado com um tipo de fermento e ele se torna uma pessoa pior. E muitas vezes nem sabe por quê. Eu lembro num local de roça, né? Chegaram algumas pessoas de uma seita cristã, uma seita herética cristã, e falaram: a gente pode falar da Bíblia para você? Essa família falou assim: pode. Era uma família cristã simples, muito fiel. E aí aquela seita cristã herética começou a soltar seu fermento. De tal maneira que aquele homem, ouvindo aquele fermento, aquilo levedou o seu coração e ele falou assim: eu não vou mais ser fiel à minha igreja, nem vou entregar mais meu dízimo. Ele morreu depois de alguns anos, 10, 15 anos, não sei, ainda dentro dele esse fermento maldito que essa seita religiosa lhe trouxe. Por isso que você tem que ser inteligente para não ouvir qualquer pregação religiosa no YouTube, no Facebook, não é? Tem que tomar um cuidado muito sério, porque o que a gente percebe hoje é as pessoas saindo do Evangelho e adentrando em seitas heréticas, em teologias heréticas, em doutrinas heréticas, que vão fermentando e que vão causando reações espirituais na nossa vida. Então os fariseus tinham o Antigo Testamento? Tinha,
mas também tinha as heresias causadas pelos anciãos de suas seitas. A mesma coisa, os herodianos e Herodes. Era uma seita. É interessante, Herodes é uma pessoa, mas criou-se um movimento chamado herodiano, que era um movimento religioso político. Amado, esse ano é um ano terrível, onde as pessoas irão se envolver no movimento religioso político, seja para o lado de direita, para o lado de esquerda, centro-direita, não é? E Jesus diz, cuidado com esse fermento. Cuidado com esse fermento. Não deixe esse fermento. Faça a tua tarefa como cidadão, vai lá e vote. Mas não se envolva nesse fermento. Fermento da discussão, da exposição, das mentiras. Deixa que o mundo resolva isso. Nosso fermento é o fermento do Evangelho. Não é um fermento dos fariseus, nem o fermento de Herodes. Não é? Temos que tomar cuidado. É isso que Jesus está dizendo, gente. Cuidado, fique atentos, tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tome cuidado com esses fermentos. Só que tem, amado, os discípulos estavam preocupados com o quê? Com um pão. Aquele pãozinho redondo, né? Que a gente chama de pão sírio, pão árabe, pão palestino, pão judaico. Os discípulos estavam preocupados com aquele pãozinho, né? Ele olhava aquele pão, olha, eu estou vivendo só com pão. Estamos num barco só com um pão. O meu problema é que só temos um pão. E aí Jesus está ensinando, está falando, e eu estou preocupado com o meu pão. E não consigo discernir o ensino de Jesus. Isso acontece com você? Quantas vezes a gente vai ao culto e não consegue discernir a profecia de Deus para a nossa vida? O certo seria a gente ir no culto com um caderninho. Na hora do louvor, na hora da pregação, a gente anotar, Deus está falando isso comigo. Deus está ministrando isto na minha vida hoje. Mas muitas das vezes, irmãos e irmãs, a gente vai ao culto, a gente escuta o Evangelho, mas nosso foco é que a gente só tem um pão. Não é? Esse é o nosso foco. Aí alguém diz assim, pastor, mas o alimento é necessário. Exatamente. É isso que Jesus vai chamar a atenção deles. Eles estavam preocupados à toa. O Jesus que havia multiplicado 5 pães, o Senhor que havia multiplicado 7 pães, não poderia multiplicar aquele um pão? Então, um pão não era problema. Não era. Era o início da solução. Talvez hoje você está vivendo uma situação nova, difícil, apertada, uma mudança na sua vida financeira, na sua vida familiar, não é? Talvez você esteja vivendo uma mudança. E aí você está focando tanto nisso, você não consegue discernir aquilo que Deus tem falado contigo. Os planos e projetos de Deus para a tua vida. Amados irmãos e irmãs, na raiva, a gente fala o que não deve, toma decisões erradas, posta no Facebook, no Instagram, lixo. Então a gente tem que tomar todo um cuidado.
Não perca a tua salvação, porque só tem um pão no barco. Permaneça na tua integridade. Permaneça no ouvindo atentamente. Eu quero ser um ouvinte para que eu possa ser um praticante. Ninguém consegue praticar aquilo que não ouve de Jesus. Eu quero ouvir e praticar, mas eu quero ouvir primeiro. Eu quero discernir o que Deus tem para mim. Nesse momento, quando Jesus fala do fermento dos fariseus, do Herodes, eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Não era. Eles não compreenderam a fala de Jesus. Aliás, quando você lê os Santos Evangelhos, várias vezes os discípulos não compreendem. Por isso que Jesus diz que iria enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas. Porque eles tinham a palavra de Jesus, mas não entendiam a palavra de Jesus. Jesus está falando dos fermentos de Herodes e dos fariseus. E eles olham e falam assim: Jesus está dizendo isso porque não temos pão. Amado, como nós temos a possibilidade de compreender errado as coisas. Como nós temos capacidade de não compreender direito as coisas. Não é? Discernir o que Jesus está falando com relação ao nosso casamento, com relação ao namoro, com relação ao trabalho, com relação aos estudos, não é? As mudanças sempre virão na nossa vida. Nós não devemos ter medo de mudanças, não é? Não devemos ter medo. A mudança pode ser uma porta aberta de Deus para nos abençoar e nos prosperar. Mas nós precisamos discernir certo a vontade de Deus. Eliane Maria Lopes, não é? Nós precisamos discernir a vontade de Deus. E eles não conseguem discernir. Eles dizem: olha, Jesus está falando isso porque nós não trouxemos pão. E Jesus estava falando, Eni, de outra coisa. Jesus estava falando de fermento dos fariseus e de Herodes. Amado, Jesus percebeu isso e perguntou. Jesus percebeu que eles não tinham compreendido. Jesus percebeu que estava equivocado. Jesus percebeu que a ansiedade pelo pão era maior do que o desejo de aprender. Jesus percebe isso tudo, Fátima. E o Senhor diz assim: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Não é? Eles ainda estavam discutindo pelo fato de não terem pão. Vocês ainda não percebem, não compreendem? Esse não é o problema. Jesus não havia multiplicado os pães e multiplicado os peixes. Eles ainda não compreenderam que Jesus estava ali e supriria qualquer necessidade. Jesus percebe que o que está no coração deles, o que está incomodando, é o fato deles só terem um pão. Porque eles esqueceram, olha que coisa, Herodia e Davi, eles esqueceram de levar pão. E estão muito incomodados. Jesus diz: vocês ainda não compreenderam e nem perceberam. Por que isso? Jesus diz: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Duas coisas. Não percebe nem compreende que Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. E não compreende, não perceberam que Jesus estava ali.
Assim como ele, preste atenção, assim como ele multiplicou os 5 pães e depois os 7 pães, ele podia multiplicar um pão com tranquilidade, esse não era o problema. Amado, o problema não é a luta que nós estamos passando. O problema é nossa falta de fé, nossa falta de compreensão, nossa falta de sabedoria, nossa falta de visão. Esse é o problema. Os discípulos não tinham problema por serem 12 e só terem um pão. Eles tinham problema por não terem fé, por não compreenderem. Jesus diz assim, ó, vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Que exortação, hein? Meu coração está duro nas coisas materiais. Eu acho que Deus não vai me socorrer. Meu coração está duro e eu não consigo ter fé de que o Senhor vai tratar comigo. Jesus diz assim, Silvia, olha, vocês ainda têm o coração endurecido? Não é? Isso pode acontecer comigo, querido. Eu estou tanto tempo na igreja e áreas da minha vida, o meu coração está endurecido. Pela minha incapacidade de crer, pela minha incredulidade. Por isso a gente sofre. Quando a gente chegar no céu, a gente vai perceber que 99% do nosso sofrimento, a gente não precisaria ter sofrido. Nem ansiedade, nem preocupação, nada. Mas a gente não tem fé. O nosso coração fica endurecido e a gente sofre desnecessariamente. Os discípulos estavam tendo uma preocupação real. É verdade, mas desnecessário. É isso que Jesus vai falar. O sofrimento de vocês é um sofrimento desnecessário. Olha o que a palavra do Senhor diz, olha. Vocês têm um coração endurecido? Têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Os próprios discípulos, Pedro, Mateus, João, André, Tiago, não é? Eles estavam com o coração endurecido, tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam. Por quê? Porque ali estava Jesus, ministrando uma outra coisa. Mas a ansiedade fez com que eles só pensassem no pão que eles não haviam levado para o barco. Amado, é aquilo que a gente tem falado, eu falei muito no último retiro que a gente fez em Petrópolis, não é? Que nós não temos capacidade de perceber a beleza da vida. Nós só conseguimos perceber aquilo que nos preocupa e que nos causa ansiedade. Se a minha ansiedade não é para comprar uma tinta para casa, então eu vou andar pela rua, não vou perceber o cachorro, não vou perceber a arara azul, não vou perceber o tucano, não vou perceber as várias tonalidades de verdes, de azuis, de vermelhos. Não vou perceber nada disso. Eu vou perceber o quê? Cores de casa para tentar encontrar a tinta que eu quero. Ou seja, a minha preocupação e a minha ansiedade faz com que eu não consiga ver a vida na totalidade. Eu fico vendo só aquilo que me preocupa. Talvez você vai passar o dia inteiro só vendo o que te preocupa. Deus hoje preparou um banquete para você, uma festa para você,
uma beleza linda para você, né? Mas você só consegue perceber aquilo que te preocupa. Deus preparou para você um travesseiro, uma cama gostosa, né? Um cobertor bom. Deus preparou tudo para você. Mas você passou a noite inteira percebendo um problema. Tá vendo? Como a gente sofre? A gente não consegue perceber as coisas lindas. Jesus diz, olha, vocês são meus discípulos. Por isso vocês têm ouvido e não ouvem. Bem, ainda são discípulos, são alunos. Bem, a palavra discípulo significa aquele que ainda não se formou. Não é? Ia lá o Sócrates e o seu discípulo. Não é? E o Sherlock Holmes e o seu discípulo. Quem era o seu discípulo? O discípulo falava um monte de bobagem, o discípulo dava ideia errada. Não é? São tantos filmes assim, o nome da Rosa, né, mãe? Tá aquele homem e o seu discípulo. Discípulo significa aquele que não está pronto. Aquele que é um aluno. E eu gosto da palavra aluno. Etimologicamente significa aquele que não tem luz. Está no escuro ainda. O discípulo está no escuro. Ele sai tropeçando, ele está aprendendo ainda. Né? Graças a Deus nós somos discípulos de Jesus. Não é? Mas nós estamos ainda numa fase muito inicial. Ainda tropeçamos muito. Amado, há muita carnalidade da nossa parte. Eu não estou sentindo Deus. Isso é carnalidade, querido. O sentimento faz parte da carne, da área psicológica. Eu estou sentindo Deus. Ou me mostra na Bíblia onde você tem que sentir Deus. Você tem que crer e descansar, Alessandra. Alessandra Lê, da igreja de Jaru, né, mãe? Você tem que crer e descansar, só isso. Não é? Mas os discípulos, Jesus diz para os discípulos assim, olha, vocês têm ouvido e não escutam nada. Vocês têm olhos e não veem nada. Vocês são muito ruins. Não é? Aí Jesus diz assim, ainda no 18, não se lembram de quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços se recolheram? Eles responderam 12. Quando foram 5 pães para 5.000, sobraram 12. E quando parti 7 pães para 4.000, sobraram 7 cestos. 5 pães supriram 5.000. Sobraram 12 cestos. 7 pães supriram 4.000. Ainda sobraram 7 cestos. Jesus está dizendo, olha, a falta de pão não é problema. Vocês não lembram? Aquilo que a gente já falou no Evangelho semana passada. Jesus já operou tanta coisa linda na nossa vida, mas nós ainda estamos, mamãe falava a palavra entrevado. Nós ainda estamos entrevados no problema de hoje. Traga à sua mente tanta coisa linda que Deus já fez por você. Traga à sua mente, irmã Glaze Santos. Traga à sua mente tanta coisa linda que Deus fez por você. Amém? Jesus está dizendo, olha o que ele diz, não se lembram? Não se lembram? Você não se lembra do que eu fiz? Com 5 pães? Vocês não se lembram do que eu fiz com 7 pães? Agora vocês estão preocupados porque só tem um pão? Jesus está dizendo, eu posso fazer isso outras vezes. O Evangelho não relata, Marisa, mas isso pode ter acontecido muitas vezes. Jesus dentro da casa lá, tem um pão só, reparte aí, pronto, dá para todo mundo. Jesus deve ter feito isso muitas vezes, não importa, o Evangelho não relata. Mas a palavra de Deus é, traga, Jesus usa a palavra que lembra. Não se lembram de quando parti os 5 pães? Não se lembram de quando parti os 7 pães?
Não se lembram quantos homens, né? Quantos homens se alimentaram? Aí Jesus pergunta assim, quantos cestos sobraram? Aí eles respondem assim, 12. Quantos pedaços vocês recolheram? Ele responde, 7. Jesus está dizendo, aí vocês não estão atualizando isso hoje. Eu sei que Deus operou no passado, foram 12 cestos, 7 cestos, mas eu não atualizo isso hoje, dizendo, hoje Deus vai me abençoar, hoje Deus vai me suprir, hoje Deus vai me socorrer. Eu vou ser prudente, vou tomar cuidado com a minha vida, com as minhas economias, vou ter muita sabedoria para gastar 5 reais, muita sabedoria, amém? Contudo, eu não vou ficar ansioso nem preocupado. Deus supre as nossas necessidades. Quando veio a pandemia, em 2020, março de 2020, veio o lockdown, né? Eu fiquei extremamente ansioso. E eu lembro da palavra do Senhor dizendo assim, que Ele falou comigo no dia 31 de janeiro de 2020. Confia, descansa e trabalha. Você vai trabalhar muito, mas descansado. Então você vai confiar primeiro, vai descansar o coração e vai trabalhar. Naquele segundo mês, o abril, né, eu que recebo o subsídio dia 2, eu fui receber ele lá no dia 28. Não é? E Deus supriu todas as necessidades da igreja. Todas as necessidades. A igreja passou a ter um investimento alto no alimento com os moradores de rua. A igreja conseguiu guardar um dinheirinho para fazer a fachada, que já está passando dos 70 mil reais. Não é? Então, amado, Deus tem feito coisas lindas e Ele vai continuar fazendo. Muitas vezes a gente escuta a voz do diabo. E o diabo diz assim, ó, Deus vai falhar contigo, hein? Sabe aquele irmão que está passando fome lá? Você vai passar fome também. Sabe aquele crente que anda a pé? Você vai andar a pé também. Sabe aquela pessoa que deu tudo errado para ela? Vai dar errado para você também. Não é? E deveria ser diferente. Sabe aquele irmão que foi abençoado? Você vai ser abençoado também. Não é? Então, amado, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Confia, descansa e trabalha. Não é? Jesus pergunta, vocês lembram? Lembro. Foram 12, Senhor. Vocês lembram? Lembro. Foram 7, Senhor. Jesus está dizendo assim, e aí? Qual a conclusão que vocês tiram? Isso é um silogismo, gente. Qual a conclusão que vocês tiram? A conclusão que se Deus operou e sobrou, esse um pão não é problema. Deus vai prosperar. Deus vai trazer o recurso do céu. Deus vai abrir a porta. Deus vai colocar em você em coisas grandes. Amém? Deus vai suprir você nos momentos difíceis. Num momento de escassez, que só tem um pão. Você já deve 12 cestos cheios na mão. Por culpa deles, mas eles que esqueceram, sabia? Por culpa deles. Só estava com um pão. Não importa. Deus continuará cuidando da gente hoje. Na escassez de um pão, Ele é poderoso para alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Aleluia! No final, quando eles respondem 7 ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Essa é a verdade nossa, querido. Muitas vezes nós ainda não compreendemos. Ainda vivemos numa vida espiritual miserável. Não é?
Pessoas vivem numa vida de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É importante você não expressar seus sentimentos pelas redes sociais, porque elas caem na mão dos ímpios. E os ímpios vão zombar de você e do Evangelho do Senhor. Nunca expresse seus sentimentos nas redes sociais. Você está dando lugar ao diabo. Não faça isso. Expresse seus sentimentos para o seu pastor, para a pessoa que te ama, para o seu discipulador, para um amigo, servo de Deus, mas nunca nas redes sociais. Não é? Então, muitas vezes nós não compreendemos o que nós devemos fazer. Orar a Deus e falar assim: Senhor, eu não compreendo. Eu ainda sou um discípulo lá, longe, ainda nas séries iniciais. Ainda não compreendo nada. Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, avançar no conhecimento. Eu quero fazer menos bobagem, não é? Olha aí, eu quero fazer menos bobagem, não é? Eu quero caminhar certo. Muitas vezes nós falamos, pensamos, ficamos angustiados, deprimidos, não é? Porque só temos um pão. Não importa, amado. O Senhor está contigo no barco. Ele nos já realizou no passado, Ele vai continuar realizando. Descansa no Senhor. Você vai confiar em Deus. Vai descansar em Deus. E vai fazer tudo o que Ele mandar. Vai trabalhar, vai fazer a obra, vai faxinar a sua casa. Com alegria vai cortar grama. Com alegria vai dar aula, vai para o seu trabalho, para o seu escritório, para os seus clientes, para o seu comércio, para a sua indústria. E vai ser feliz porque você está com Jesus. Jesus está dizendo assim: compreenda o mínimo. Já viu aquela pessoa que não consegue compreender o mínimo? Já viram, gente? Compreenda o mínimo. O mínimo. Jesus está dizendo: já que vocês não estão compreendendo nada do que eu estou dizendo sobre o fermento dos fariseus e o fermento do Herodes, compreenda o mínimo. Eu multipliquei pães. Significa que um pão no barco não é problema. Compreenda o mínimo. Toma distraído. Hã? Toma distraído. Não é? Compreenda o mínimo. É isso que Jesus está dizendo. Já que você não consegue compreender sobre o fermento dos fariseus, de Herodes, então compreenda o mínimo. Eu fiz isso e vou fazer isso. Um pão. Não é? Eu acho que eles até olharam o pão assim com tristeza. Não é? Então, querido, para o seu coração, como profecia para a sua vida, esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está contigo. Confia, descansa e trabalha. Com Jesus é só vitória. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que é santa e maravilhosa. Pai, eu quero receber a graça para compreender e descansar. O Senhor é Deus e está conosco em todo momento. Tudo será resolvido se compreendermos que o Senhor está no controle. Hoje eu vou descansar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Nós já compramos... Dá o livrinho aqui, né? Nós já compramos o retiro da Quaresma e Semana Santa. Tá sobrando 5 livrinhos ainda, tá? Só 5, hein? Mas quem quiser pode comprar direto no Clube dos Autores, tá bom? Eu paguei R$ 84 de Sedex, mãe. Não é?
mas você vai comprar com o preço do site sem pagar o Sedex, tá bom? Então, amados irmãos e irmãs, tenho ainda 5, mamãe, né? Mas você pode entrar no Clube dos Autores e comprar, preparar o retiro da Quaresma e da Semana Santa para você ler. Eu aconselho você ler na hora do almoço, né? Ou se quiser ler em família no jantar, pode ler. Ele é um texto bem curto, bem simples e bem gostoso, em nome de Jesus. Tá vendo? Olha aí, alguns já até compraram no Clube dos Autores. Quem foi que comprou no Clube dos Autores? Maria Helena Lupino. Maria Helena. Já chegou, Maria? Vai chegar, né? Muito bom. Vai ser bênção de Deus esse retiro. Eu escrevi ele na Semana Santa do ano passado, né? Se você... Ontem eu cheguei aqui, né, Marisa? Aqui, ó. Esses aqui são os meus livros que eu vou ler para me preparar para a Semana Santa e para a Quaresma. Aqui. Não é? Já li esse aqui ontem. E assim, todo ano eu me preparo, porque são datas muito ricas, muito especiais. Então, o mínimo que a gente pode fazer, né, é nos preparar para a Semana Santa, que é muito gostoso. Amém? Dia 2 de março nós vamos começar a nossa Quaresma, na quarta-feira de cinzas, que é um tema maravilhoso, irmãos, não é? Nós vamos ter um culto com Santa Ceia, às 10 horas da manhã. Se a tua igreja não tem culto de quarta-feira de cinzas, esteja comigo, Silvia, Marisa, não é? Lá na igreja, ou online, aqui no meu Facebook, para que você possa, né, ter essa graça dessas semanas tão especial, dessas semanas, né? Serão 5 domingos, mais o domingo da Semana Santa, Marisa. 6 domingos a Quaresma. Tá bom, querido? Vamos então interceder. Irmão Davi e Herodias já estão. Oi, Ana Paula. Já estão lá em Campos do Goitacazes, se preparando para o tratamento da saúde do Davi. Estamos orando por você, Davi. O Davi falou assim, toda hora que o senhor fala na internet, fala assim, muito obrigado. Eu ouvi você falar muito obrigado, hein? Aleluia. Vamos estar intercedendo pelo Davi, pela Silvia também. Intercedendo pelo Reginaldo, irmãos. Reginaldo, ele mora no Mosteiro Terra Santa. Ele só tem um rim, né? E agora ele está tendo problema de creatina, ureia. Hoje ele vai ser transferido para uma cidade, com 1h30, Cacoal, que tem especialistas para ver o que vai fazer, né? Vamos estar orando pela cura. Ele não quer ir para hemodiálise, mas ele falou, pastor, se tiver que ir para hemodiálise, eu vou. Estamos orando pelo nosso irmão, a gente chama ele de Frei Reginaldo, um homem de Deus, servo de Deus, metodista, casado com a Adriana Selle. Vamos orar por ele. Orar também nesse momento pelas vidas preciosas do Reinaldo, da Luzia, da Juliane, da Sandra, pessoas maravilhosas, Anderson, e que coisa linda, gente. Cláudia, pastora Cláudia, pessoas maravilhosas, né? Eu não tenho amigos simplesmente lá em Rondônia. Eu tenho uma família em Rondônia. São pessoas que são amigas e quando eu olho para elas, eu olho como se fosse minha família, né? Quando eu sento na mesa para comer, parece que eu estou sentando na mesa da minha casa, de tão à vontade que eu fico no meio dessas pessoas. Então, um beijo a todos os meus irmãos de Rondônia, pessoas queridas, todos vocês, sem exceção, hein? Amém? Roger, um beijo, Roger, dessas crianças lindas, na Marina. Marina é linda, né, mãe? Marina é uma benção. Pessoas doces, a Fátima, a mãe dela, alegria do Senhor, né? Mesma coisa esses irmãos maravilhosos do Rio, pessoas maravilhosas de Nova Friburgo. Nós colecionamos amigos e família. Coisa linda, né? É uma alegria estar na igreja do Senhor e ter tantas pessoas lindas que oram, que nos sustentam, que buscam a graça de Deus para a nossa vida. Oramos pelo seu Osmar, pela nossa irmã Moisete, Ivete, Luzia, pela Maria, pela Marina, pela irmã Berenice. Oramos pela Paulinha, não é? Pela nossa irmã Madalena. Um beijo, Madalena. Madalena é minha filha, hein?
Um beijo, Madalena. Madalena, Paulinha, Angélica, os pedidos da Lígia, os pedidos da Diná, os pedidos da Gabriela, amém? Os pedidos da Suzete. É o aniversário da tia da Adriana Silvana. Aniversário da tia da Adriana Silvana. O pastor Ronaldo fez aniversário essa semana. Fez sábado. Pastor Ronaldo Francisco, meu amigo de 10 centavos. Foi aniversário sábado. Beijo para o pastor Ronaldo. Amém? Glória a Deus. Claudinha. Deus abençoe. Denise, Léa dos Santos. Pessoas lindas e maravilhosas. Um beijo para a Sônia e para o Walter Galdino. Para o Valmir. Nosso irmão Livingston. Toda a ordem diaconal. Maria Neuza, tão querida, Maria Neuza, Luiz Daniel. Vamos estar orando então. É aniversário Da Miriam, minha irmã. Irmã Denise Vieira, né? Uhum. Muito bom. Glória a Deus. Obrigado, Gabriela, orando pela minha família. Amém? Senhor, colocamos as mãos sagradas do Senhor a nossa família. Colocamos nas mãos sagradas do Senhor o nosso trabalho, o nosso emprego. Colocamos diante da tua mão e na palma da sua mão a nossa saúde e o nosso dia. Pai, venha trazer essa graça, a graça do descanso no Senhor, a graça da prosperidade dentro do mínimo do que necessitamos, a prosperidade suprindo toda a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que estamos passando na tua presença. É muito bom, Pai, estar com o Senhor no Evangelho do dia. Senhor, colocamos esse dia diante de ti, cada pastora, cada pastor, cada igreja diante do Senhor. Toma, Senhor, a igreja de Cristo na face da terra. Abençoa a nossa vida, Pai. Oramos por essa terça-feira da sexta semana do tempo comum, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Compartilhe esse vídeo muitas vezes. Você pode já no início da programação apertar ali no compartilhar. Aí você aperta no primeiro item, que é publicação, e ele é compartilhado dentro do teu canal do Facebook. Olha que alegria. Amém? Deus te abençoe ricamente. Tenha um dia incrivelmente feliz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.